para você que acompanha a programação da TV Polo, está começando o Embaixada Brasil, seu programa de política aqui na TV Polo. Você pode acompanhar esse e outros programas nas nossas redes sociais, no Facebook, no YouTube ou também no site da TV Polo, www.tvpolo.org.br. Na noite de hoje estamos recebendo o ex-vereador Doda. Foi 3 vezes vereador na cidade, foi candidato a deputado federal e hoje vai bater um papo com a gente sobre política aqui em Cubatão. Seja muito bem-vindo, Doda. Obrigado, Tiago, Valentim, Chico, a todos. Estamos aqui à disposição para bater um papo mais uma vez e parabenizar o programa de vocês, de grande audiência na nossa Baixada, em especial na nossa cidade de Cubatão. Bacana. Do lado direito, meu amigo, companheiro de Folha de Cubatão, Luiz Fernando Valentim Cardoso. Boa noite, Luiz. Boa noite, Thiago. Mais um prazer estar aqui, dessa vez dividindo a mesa com você e com o Doda. E eu tenho saudades até da época em que o Doda era vereador, porque era uma das épocas em que a Câmara fervia, pegava fogo. O Doda sempre tinha um discurso bem acentuado em relação às questões da cidade na época. Beleza, Valentim. Rápido intervalo, Embaixada Brasil. Volta já. De volta com a Embaixada Brasil aqui pela TV Polo, dar início à entrevista com Doda. Severino Tarcísio da Silva, nascido em 4 de maio de 1965, portanto tem 54 anos, é isso? Vai me confirmando as informações. Perfeito. Porque já fiz uma entrevista, já coloquei a idade errada e olha, o político ficou meio triste comigo, então... Não, eu não me incomodo com a idade, não tenho nenhum tipo de vaidade com isso, vaidade, preocupação, fique tranquilo. 47 anos de Cubatão, pernambucano, de Bom Jardim, é isso? Exato. Formado em Direito pela Unimes. Isso. 3 vezes vereador aqui pela cidade, eleito em 96, foi até 2000, depois foi 2008, 2012, é isso? Perfeito. Candidato a prefeito no ano de 2016? Pré-candidato. Pré-candidato. Não, candidato. Em 2016 Pré-candidato ele foi em 2020. Candidato, sim. Candidato a deputado federal no ano de 2014 e no ano de 2018. Perfeito. Bacana. Ele acabou de se declarar pré-candidato aqui a Sim, 2020. exatamente. Pré-candidato a prefeito aqui de Cubatão no ano de 2020. Doda, a primeira pergunta que eu queria fazer para o senhor, na verdade, é como é que você vê Cubatão hoje? Tiago, a gente fica preocupado porque, como você bem citou, moro em Cubatão há 47 anos, a cidade que me adotou, só não nasci aqui, mas 47, com 7,54, eu praticamente sou um cubatense. Então, assim, eu costumava dizer na Câmara e costumo dizer nos lugares onde eu passo que a gente chora quando a gente passa na cidade, em todos os bairros. Não tem um bairro específico que você possa dizer, este bairro a gente está reclamando porque está nessa situação. A gente chora quando a gente fala que passa em todos os bairros e vê a forma como a cidade está abandonada. Se passaram 3 anos desse atual governo e o atual prefeito falava que ia fazer a diferença na cidade, que conhecia os problemas, viveu na Câmara aquela situação e a gente não vê isso ser colocado em prática. Não é por falta de recurso, não. É por falta de gestão, é por falta de planejamento, como eu dizia na Câmara, de PPO, de planejamento que a gente sempre fala. Quando não se tem gestão, não se tem planejamento, não se tem equipe, você não vê as coisas acontecer. E todos os bairros, como eu iniciei aqui dizendo, se encontram hoje com ruas com problemas, calçadas com problemas, a questão da mobilidade urbana, que a gente olha em todos os bairros, não vê sequer uma ciclovia que possa interligar um bairro a outro. A nossa saúde cada vez pior, a nossa educação é triste e lamentável, a gente vê a situação das escolas, as nossas creches, as nossas crianças faltando vagas em creche, e o nosso trabalhador, mais de 15 mil desempregados na cidade, e a gente não vê nada se fazendo para se mudar esse quadro, o comércio fechando as portas, o servidor público, cada vez mais a situação que a gente vem acompanhando aí. Então, realmente é lamentável a situação geral que a gente vê na nossa cidade por falta de planejamento. Quando se tem planejamento, se tem equipe, você vai fazendo aos pouquinhos as coisas, ano a ano, mês a mês, dia a dia. E isso a gente não está vendo acontecer. E como tentar reverter esse quadro na cidade? Não é fácil, é um desafio. Governar é a arte de você se preparar e de você gostar daquilo que faz.
Não adianta se autonomear e querer ser apenas, olha, eu quero ser prefeito porque eu tenho vontade de ser prefeito e vaidade. Não é isso. Governar é gostar, é conhecer, é comprometimento e, acima de tudo, é preparo, é gestão. Eu me preparei. Eu vim da periferia, morei na Vila Paris, na Vila dos Pescadores, moro na Vila do Natal hoje, passei por todos os crivos, as dificuldades dos bairros da cidade. Hoje eu conheço, igual a palma da minha mão, todos os bairros da cidade. Estou preparado para poder montar uma equipe com planejamento para poder discutir todos os problemas da cidade em toda a sua extensão. Estamos preparando um plano de governo para em breve apresentar para a nossa população, para que a população conheça o que nós pensamos da saúde, da educação, o que nós pensamos da mobilidade urbana, o que nós pensamos desse desemprego que assola a nossa cidade, uma grande demanda de desempregados, e a gente não vê uma discussão voltada para solucionar essa questão e apresentar para a nossa população o porquê que nós vamos pleiteados, somos pré-candidato e pretendemos ser prefeito da cidade. Você consegue apontar o erro número 1 do prefeito Ademar? Olha, é difícil você apontar um erro número 1 quando você vê durante 3 anos nenhuma obra na cidade, você não vê acontecer nada. Você apontar todos os erros, você vê o despreparo, porque governar é aquilo que eu falei inicialmente, não é querer ser vaidade, é se preparar, ter gestão e ter equipe. E equipe a gente vê. Doda, prazer estar com você na mesa. Você sempre pontuou, quando você era vereador, você era um vereador que trabalhava muito em cima de dados. Você apresentava números e questionava o investimento desses números. Né? Eu quero saber se hoje, como você fazia na administração Marcia Rosa, administração passada, você tem números, você tem dados para falar sobre o governo Ademário e, baseado nesses dados, você consegue fazer críticas? Então, Valentim, é aquilo que eu falei. Quando você não vê acontecer nada na cidade, quando você sabe que tem um orçamento previsto para 2019, se você pegar, você sabe esse valor, se você pegar a previsão, você vê que está previsto para arrecadar esse ano, 2019, 1 bilhão e 400 milhões. Se você considerar a população de Cubatão de 120 mil habitantes, 1 bilhão e 400 milhões, se você considerar a folha de pagamento dos servidores, que chega a uma faixa de 300, 350 mil reais, você sobra praticamente 1 bilhão, que dá para se pensar em planejamento, aquilo que eu falei inicialmente. Planejamento. Planejar é você ver a fatia que você tem na nossa cidade e você planejar uma saúde, uma educação, uma mobilidade urbana, planejar onde, como e de que forma gastar. Então, é assim que a gente pretende governar a cidade. Replanejar a cidade. Cubatão precisa ser refeita. Se você observar rápido, para passar para ele, se você observar rápido, todos os bairros da cidade precisam ser refeitos, precisam ser replanejados. E hoje você não vê uma discussão, uma audiência pública, você não vê um planejamento, dizer assim, olha, o que se pensa para melhorar a nossa saúde do município? É fechar um hospital? Não, não é por aí. O que se pensa na nossa educação, nos construir uma creche, você vai nas escolas deterioradas, é replanejar, é discutir, é montar equipe. É equipe realmente que conheça. O desafio maior é esse. É uma equipe de saúde que conheça, uma equipe de educação que conheça, uma equipe de mobilidade urbana que conheça, uma equipe de meio ambiente, de cultura, de turismo, enfim, de todas as partes, que conheça, que tenha o retorno de um resultado urgente e imediato. Por isso que nós iremos preparar um planejamento, iremos mostrar para a nossa população por que nós queremos ser prefeito da cidade de Cubatão. Doda, vou ter que te interromper mais uma vez. Pessoal, antes de ir para o intervalo, eu tenho que falar dos meus amigos lá do Empório Lisboa. Pois é, o Empório Lisboa que fica ali na Galeria 9 de Abril, aqui no centro de Cubatão, em frente ao Paço Municipal. Pessoal, entra lá, loja número 9 da Galeria 9 de Abril, Empório Lisboa. Quer estar bem vestido aqui com esse blazer marrom? Olha que roupa bacana. Olha o Valentim hoje, ó. Ternão, gravata bacana, quer estar na estica bacana? Procura o pessoal lá do Empório Lisboa, Galeria 9 de Abril, aqui no centro de Cubatão. Rápido intervalo e o Embaixada Brasil volta já. ABS Imóveis. Temos excelência no que fazemos para você realizar o melhor negócio. Nós temos a melhor solução para você alugar ou comprar um imóvel. ABS Imóveis. ABS Imóveis. Segundo bloco do Embaixada Brasil aqui pela TV Polo. E antes de dar início ao segundo bloco, a entrevista com o nosso amigo Doda, tem que falar do meu amigo Chico Dias.
Chico Dias tem um salão de cabeleireiro sensacional aqui no centro de Cubatão, ali na Orlando Curti, junto da Pedro José Cardoso, bem de esquina. Procura os meninos lá, tá ele, o filho dele, o sobrinho dele, dá um tapa no visual, acertar a barba, passar uma máquina na barba. Olha aqui meu amigo Valentim, também deu aquele tapa no visual, não é isso, Abraço Valentim? pro Felipe, pro Lohan e pro Chico. É isso Abraço, aí. Felipe. Boa. Chico Dias, ali na Orlando Curti, aqui no centro de Cubatão. Vai lá, pessoal, procura lá que o serviço é nota 10. Vamos dar início, então, ao segundo bloco. Doda, você vê como hoje a Câmara Municipal de Cubatão, os vereadores da cidade, como é que eles estão trabalhando? Você acha que trabalham de forma mais ou menos boa, positiva? Tem alguma avaliação em relação a isso? Tiago, o que toda a população espera, eu tive a oportunidade de passar na Câmara por 3 mandatos, e a função do vereador é sempre o que a população espera, um vereador atuante, fiscalizador, que apresente projeto, que defenda e discuta a cidade. É isso que a população espera quando vota no vereador, um determinado vereador. Então é assim que eu vejo a Câmara e é assim que tem que ser uma Câmara de Vereadores. Agora, cada Câmara tem sempre o posicionamento de cada legislador. Cada um escolhe o caminho que entende caminhar. Então eu vejo a Câmara de Cubatão hoje numa linha assim que poderia estar num patamar assim, eu não digo totalmente independente, porque assim, como eu falei, cada Câmara e vereador, cada parlamentar escolhe o seu mandato. Mas eu digo numa linha de discutir mais a cidade, de apresentar mais audiências públicas, de mostrar à população como eu fazia. Por exemplo, inúmeras audiências públicas nós fizemos quando eu era vereador, no sentido quando tinha os problemas das escolas, com nossas crianças, com os servidores, quando teve o incêndio da Ultracargo. Cubatão foi a primeira cidade, até saiu na frente de Santos, montamos uma comissão especial de inquérito para apurar aqueles problemas, aqueles danos ambientais. É isso que a gente espera, a discussão e mostrando o trabalho de todos os acontecimentos. Então, Tu acha que os vereadores hoje é nítido que tem 12 vereadores com o prefeito e outros 3 não estão com o prefeito. Você acha que a Câmara está refém do Executivo? não digo refém, é uma escolha, né? Que a escolha de apoiar ou não. O parlamentar, ele é dono do seu mandato. E os partidos, às vezes, tomam um posicionamento, às vezes não. Então, depende muito da escolha de cada um. Eu acho que cada um responde pelos seus atos e suas escolhas, né? Pode completar. E a escolha de cada um vai ser refletida, se acertou ou errou, lá na frente, quando a população for avaliar. E a população avalia. Pensando nisso que você falou, toda essa avaliação que tem que vir por parte da população perante o vereador, apesar do Doda já ter passado por essa fase de vereador e se firmou como um pré-candidato a prefeito na cidade. Hoje mais experiente, você está prestes a disputar, se Deus assim permitir, digamos assim, uma segunda eleição para prefeito. Você se sente mais preparado? Quais os erros que o então pré-candidato de 2016, Doda, cometeu, que não cometeria nessa eleição para tentar sair vitorioso dessa vez? É uma excelente pergunta, Valentim, e que a população está acompanhando, está cada vez mais madura, e eu fico feliz com a sua pergunta. Assim, eu tive a oportunidade de passar por 3 mandatos na Câmara. Conheço, igual a palma da minha mão, como funciona a parte legislativa, a parte do legislador, a parte como funciona a Câmara Municipal, como tem que atuar o parlamentar vereador. E foi um aprendizado muito importante para mim, dentro de toda a minha experiência que eu passei, como eu disse aqui no início do programa. Vim de uma família humilde, vim dos bairros humildes como Vila Paris e Vila dos Pescadores. Tudo isso me deu um patamar muito firme de passar por um crivo de dificuldade da vida, quando você passa fome, quando você vem de uma família de 14 irmãos, você sabe o que é dificuldade. Então, todo esse preparo da dificuldade que eu vim, esse aprendizado que eu tive a oportunidade de aprender na Câmara, porque ninguém nasce sabendo, você vai aprendendo a cada ano, a cada mandato, e você vai aprimorando, e cada vez mais, você aprendendo e aprimorando, você procura não errar. O que me tornou experiente, conhecedor do legislativo, me deu a oportunidade de advogar há mais de 20 anos também com a experiência jurídica, e essa oportunidade de ter passado na sua pergunta, de ter errado e acertado,
resultado na eleição de 2016, me dá hoje uma certeza de que, como pré-candidato a prefeito ano que vem, eu estarei apresentando um projeto, um plano de governo sustentável, um plano de governo capaz de mostrar para a população que é viável, porque Cubatão tem um recurso que a gente vai saber como empregar, onde empregar e de que forma empregar o recurso da cidade para transformar a nossa cidade, porque Cubatão não pode continuar sendo o patinho feio da Baixada, Valentim. Hoje, você comparar Cubatão com outras cidades, você vê realmente a distância que estamos aqui com o nosso orçamento. Nós somos o segundo maior polo industrial da América Latina. Cubatão tem seu histórico de geração de emprego e a gente vendo toda essa situação que vem acontecendo na nossa cidade, nos dá uma segurança maior de apresentar para a nossa população por que iremos disputar a prefeitura, porque somos pré-candidatos, porque queremos ser prefeito, porque estamos preparados. A oposição em Cubatão, ela sempre foi muito pluralizada, o leque sempre foi muito aberto. Será que podemos ter alguma novidade? O vereador Doda estaria apto a se coligar com outros opositores do prefeito, desde que o denominador em prol da cidade venha a ser comum, ou o vereador Doda ele bate o pé e ele vai sozinho para o embate? Valentim, excelente pergunta. A política é a arte de somar, de dialogar, é a arte de você estar sempre conversando com todas as pessoas, com todos os partidos. Você é uma pessoa aberta. É o que nós estamos fazendo. O leque político aberto. Nós estamos fazendo, conversando com vários partidos, com vários candidatos, pré-candidatos, com várias pessoas e apresentando para a nossa população um projeto, apresentando para a nossa população por que somos pré-candidato a prefeito e a transformação que nós pretendemos fazer com a experiência que nós adquirimos, com todo esse crivo de ter a oportunidade de ter passado pela Câmara 3 mandatos, ser advogado há mais de 20 anos e ter passado pelo crivo da vida como eu passei e conhecer igual a palma da minha mão a nossa cidade. Cada metro quadrado da cidade eu conheço. Então fica fácil de você apresentar um projeto e um planejamento e mostrar para a população que nós podemos fazer a diferença. O senhor é presidente do PROS aqui da cidade de Cubatão. Ultimamente, a gente anda vendo a briga entre o Toninho Vieira e o prefeito Ademar, ambos do PSDB. Você acha que o PSDB tem que tomar alguma decisão no âmbito municipal ou estadual para um dos dois lados? É difícil assim você falar de um partido internamente quando você não... Se fosse no caso no PROS, o que seria feito? No PROS não teria essa discussão, porque o PROS ele é mais objetivado, ou seja, quando acontece um determinado segmento que a gente vê que não dá para caminhar dois no mesmo caminho, alguém tem que ceder ou alguém tem que buscar o seu novo ninho, né? Então eu acho que é o que vai ou poderá ocorrer no PSDB hoje, que, volto a dizer, não conheço as discussões internas do partido, não sei o que vem sendo discutido lá dentro, mas o que a gente vê externamente, o que a gente vê no dia a dia, é que possivelmente o vereador Toninho, da forma como ele vem se posicionando, de que o partido está praticamente toda a sua base executiva fazendo parte do governo municipal, vai ser muito difícil ele conseguir uma legenda para sair como pré-candidato a prefeito pelo PSDB. Eu vejo nesse ângulo. Agora, ele buscará novos voos, novos partidos, outras legendas, se for essa a vontade dele, e com certeza vai buscar o caminho dele. Perfeito. Antes de ir para o intervalo, eu tenho que falar dos meus amigos do Empório Lisboa. Vou repetir novamente. Quer estar bem vestido, bacana, na estica, no estilo bem legal? Procura o pessoal lá do Empório Lisboa. Empório Lisboa, você sabe, fica ali na Galeria 9 de Abril, loja número 9. Procura o pessoal lá, procura eles na rede social. Empório Lisboa. Quer estar bem aqui que nem meu amigo Luiz Fernando Valentim? Todo chique, bacana? Empório Lisboa. Rápido intervalo e Embaixada Brasil. Volta já.
Estamos de volta com o terceiro e último bloco do Embaixada Brasil. O convidado de hoje é o ex-vereador Doda. Antes de dar prosseguimento à entrevista, tenho que falar dos meus amigos lá do Salão do Chico Dias. Dar um tapa no visual, mexer na barba, fazer um pezinho. Chico Dias, melhor salão de cabeleireiro da cidade de Cubatão. Procure o pessoal lá. Fala o nome dos meninos, por gentileza, os nomes dos meninos lá do Chico Dias. O Chico é quem comanda aquela boa e velha resenha, além de cortar o cabelo, dá pra ter aquele história, bom papo sobre política, até. A gente conversa sobre política no Salão do Chico Dias, na companhia do filho, Felipe, e do sobrinho, o Luan. É isso aí. Procura o pessoal lá do Chico Dias, dá um tapa no visual. Chico Dias, Orlando Curti, pertinho ali da Pedro José Cardoso. Vai lá, vale a pena, tá? Vamos seguir aqui o nosso terceiro e último bloco. Eu queria falar, não deu tempo de falar no último bloco, mas eu fiz aquela pergunta ao vereador, uma vez vereador, sempre vereador. Claro. Que eu cheguei nesse assunto porque está em pauta, porque nós tivemos agora a votação da Previdência, da reforma da Previdência em Brasília, e a Tabata Amaral, que é deputada federal pelo PDT, está sofrendo pressão pelo lado lá do partido, né? Inclusive parece que tem um processo de punição, e por isso que eu cheguei a essa pergunta ao senhor, entendeu? Você queria comentar alguma coisa em relação a isso? Não, com certeza. Veja, há sempre as situações de votar um determinado segmento, um determinado setor legislativo. Por exemplo, se o partido fecha a questão de todos votarem de uma forma e o determinado legislador, que seja vereador, deputado estadual, deputado federal, votar de outra forma, o partido poderá puni-lo, ou seja, expulsando. Está nas diretrizes, né? Nas diretrizes do partido. Agora, cada partido tem uma linha. Tem partido que não se incomoda, tem partido que finge que vai punir, tem partido que realmente expulsa. Então, depende muito, Tiago, da diretriz, do posicionamento, do comando de cada partido. Porque é aquilo que eu falei, existem as escolhas. Existe partido que faz parte de um grupo, existe partido que não abraça a atual administração e de imediato é oposição e bate o pé para que respeite aquela decisão partidária, ou seja, é oposição? Todos vão votar contra ou favorável determinada questão. Isso é fechado questão e acabou. Aí o partido vai se posicionar, expulsar, punir, enfim, até cassação de mandato ocorre. O vereador sempre foi um vereador muito incisivo em suas palavras, né? Lembramos de discursos inflamados do Doda. Isso já lhe custou muito caro, já lhe custou alianças, já lhe custou apoios? Ou o vereador prefere lidar com quem tem uma maior simpatia sobre o seu estilo, digamos assim, né, Tiago? O que é esse discurso seu de sempre apontar os defeitos e, além de tudo, o vereador também tem o hábito de colocar as soluções as quais lhe apresentam ser corretas. O que lhe custa esse seu jeito de ser com o microfone na mão em plenário? Então, Valentim, você colocou bem uma pergunta importante. Quando você faz uma escolha, você tem que estar certo daquela escolha. Eu sempre busquei as minhas escolhas de verear. Você sempre foi ter liberdade. Uma pessoa convicta dos seus atos. Convicta dos meus atos, de fiscalizar, de apresentar projeto, de denunciar aquilo que eu entendia que estava mostrando realmente que realmente precisava ser denunciado. Então eu não tinha dúvida nenhuma dessa minha atuação. Mas isso é uma escolha. Quando você não é um vereador de oposição, de atuar nessa certa linha, você tem que fazer as suas escolhas de ficar mais brando, de ficar mais na sua, de não entrar muito em embate em determinadas situações. Então, é aquilo que eu falei, são as escolhas de cada parlamentar, de cada partido, de cada decisões. Então, eu não me arrependo de ser um vereador que escolheu fiscalizar, escolheu fazer a função real do vereador, que é fiscalizar, apresentar projeto, estar ali discutindo os problemas da cidade, fazendo audiências públicas. Quantas audiências públicas eu fiz na cidade para tirar dúvida, para trazer a população, para procurar resolver determinadas questões, vários projetos para a nossa cidade. Então, assim, são as escolhas que cada um parlamentar... Só um minutinho, Tiago. Eu vou revelar um assunto que a gente teve aqui em off, agora há pouco, tá? O vereador disse que o prefeito Ademário teria uma certa preocupação com a sua pré-candidatura a prefeito. Segundo as suas palavras, o vereador Doda
o maior opositor dele seria o próprio vereador. Por que o senhor afirma isso com tanta convicção? Veja bem, Valentim, nós sempre seguimos a nossa linha de estar na oposição. Nós nunca coligamos com o partido do PSDB. Nós nunca estivemos na administração. Então nós estamos aí cobrando para a nossa cidade para que as coisas aconteçam. E qual que é a nossa maior cobrança e o anseio da população? Que mude essa dificuldade do desemprego na cidade, diminua essa quantidade de desemprego na cidade, melhore a nossa saúde. Não adianta fechar um hospital quando a cidade tem que ser reaberta mais um hospital. Nós não temos aqui na nossa cidade uma AME, não temos um poupa-tempo ainda. Preciso se pensar na nossa cidade. Mas por que o senhor acha que o senhor é o principal opositor a ele? Porque nós temos projeto, nós temos planejamento, nós vamos apresentar para a nossa cidade realmente a diferença que tem e deve ser feita na nossa cidade com o recurso que tem. Você vê, nós fomos contra a taxa de iluminação pública, votamos contra em 2014, 2016. Qual foi o primeiro ato do prefeito? Impor a taxa de iluminação pública, quando ele mesmo votou contra em 2014. Então, são posicionamentos, o servidor público, ele não suporta mais essa distância que se encontra hoje da administração do servidor. Quem toca a máquina pública, Valentim? É o servidor público. Então, precisa ter projeto, precisa trazer o servidor público para administrar junto com o administrador. Então, quando você está preparado, quando você conhece os problemas da cidade e quando você tem PPO, que é Programa, Projeto, Organização e Planejamento, e equipe para fazer essa diferença, realmente preocupa muita gente. Doda, você tem algum recado para os servidores municipais? O prefeito Ademar passou por greves aí, grandes problemas, inclusive tem até o dia das bombas lá no Paço Municipal. Você tem algum recado para o pessoal? Excelente pergunta, Tiago. Eu quero aqui deixar de pronto um recado para o servidor, que pode ter certeza que o ato, da forma como foi feito, a atitude como foi feita contra o servidor, aquele projeto da maldade, nós não iremos apresentar um projeto desse. Nós iremos, tendo a oportunidade de ser prefeito da cidade, revogar várias ações que foi feita dentro daquele projeto da maldade. Complicado, né? Queria também falar a respeito de investimentos. Você estava falando que um dos grandes problemas da cidade de Cubatão é o desemprego. Você não acha que está mais ligado à conjuntura nacional? Como recuperar isso aí, tentar ajudar a cidade a recuperar os empregos? Excelente pergunta. De forma rápida, vou até te falar, é 1 minuto que a gente está acabando o problema. Uma pena. Veja, excelente pergunta. Qual é a função do administrador, Tiago? A função do administrador é cuidar da cidade, é zelar, é buscar alternativa. E como é que você tem passe de mágica, tem bola de cristal? Não. Você tem que trabalhar, buscar equipe e oferecer alternativa, oferecer incentivos. Se você oferece incentivos para que as empresas se instalem na cidade, virá. Se você apresentar alternativas favoráveis, as empresas se instalam. O que a gente não vê é essa discussão acontecer na cidade, e é aí onde iremos fazer a diferença. Perfeito. Queria agradecer a sua presença, foi um prazer imenso estar aqui com você. Obrigado, Doda. Tem alguns poucos segundos para dar um oi para o pessoal, dar a sua declaração final para o pessoal que assistiu. Eu quero agradecer, Tiago, a você, ao Valentim, ao Chico, a todos que me deram essa oportunidade de estar aqui batendo esse papo com você na Embaixada, e que me coloco à disposição de vocês para vir aqui mais vezes, para que a gente possa trocar mais ideias da nossa cidade, do nosso projeto, por que nós somos pré-candidato a prefeito, a situação do meu partido, a situação da cidade como um todo. Estou à disposição e obrigado por essa oportunidade. Valentim Cardoso. Bem, eu quero agradecer a presença do Doda, eu tenho muito estímulo e tenho até, como eu declarei aqui, tenho saudade, eu gostava muito de ouvir os discursos do Doda na Câmara, e agradeço mais uma vez a audiência do Embaixada Brasil. É isso aí, pessoal. Agradeço a sua audiência. O Embaixada Brasil volta na semana que vem. Um abraço. Tchau, tchau.